Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês que estão nos acompanhando nesse Evangelho Dominical, sempre às 21 horas, horário de Brasília, aqui pelo Instagram. Depois eu subo esse mesmo Evangelho para o YouTube, daqui uma hora e meia já está lá, para todo mundo poder acompanhar também esse material. Boa noite aí, Laurindo, boa noite, Samuca, boa noite, Matilde, sejam todos bem-vindos. Gente do Brasil inteiro, enquanto isso eu vou pedindo para que você coloque de onde você é, para que a gente possa interagir entre todos aí, por todo esse Brasilzão, por esse mundo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo nós já falamos sobre os diferentes estados da erraticidade da alma no domingo passado e falamos basicamente sobre isso. E a parte onde Jesus conversa sobre justamente as moradas da casa do Pai, quais são elas. Então nós conversamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos falar mais sobre a parte 6 deste capítulo, que é o destino da terra e as causas das misérias humanas. Um capítulo extremamente interessante, importante, principalmente pelo momento que nós vivemos, onde nós vemos tantas mazelas, tanto sofrimento, a pandemia. Então nós vamos entender um pouco o porquê, o surgimento de tudo isso, nós vamos entender um pouco como lidar com isso, por que nós vivemos esse tipo de situação. E aí vou deixar para a semana que vem para a gente finalizar esse capítulo, que é um capítulo extremamente interessante, porque tem muito conteúdo que dá para ser absorvido. E aí para a semana que vem a gente vai finalizar justamente com as diversas categorias do mundo habitado, junto com a parte em que os espíritos nos dão as instruções sobre os tipos de mundos que existem. Então nós vamos esmiuçar bem esse capítulo. Então hoje nós vamos falar sobre o destino da Terra e as causas das misérias humanas. O pessoal está chegando aí. Seja bem-vinda, Gabi, cientista espírita, boa noite, direto do Rio de Janeiro. Laurindo de Floripa. Quem mais? Samuca de Santo André. É isso aí, galera. Quem for chegando vai se colocando de onde está escrevendo, de onde está acompanhando, e vamos dar início ao nosso evangelho desta noite. Então, como sempre, eu vou pedir para que todos sentem confortavelmente, fechem os seus olhos, possam ficar mais serenos, mais tranquilos, respirando profundamente, trocando as energias do corpo e assim sentindo uma conexão maior com a espiritualidade. Vamos nos ligando aos nossos irmãos do alto, começando pelos nossos mentores individuais, esses nossos companheiros que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, que permitiram que chegássemos até esse momento nesse dia. Damos um abraço agradecido nesses irmãos. Agradecemos a toda a espiritualidade envolvida nesse Evangelho, nesse estudo do Evangelho, terceira revelação, todos os irmãos do alto que estão irmanados para que possamos juntos estar conectados de coração. E assim vamos nos ligando aos mentores, aos protetores das nossas casas, e juntos deles saudamos as equipes espirituais responsáveis pela limpeza, proteção e higienização dos nossos lares, permitindo a entrada dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto, que todos eles possam
desde a entrada, passar por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando qualquer negatividade, formas, pensamentos, miasmas, deixando todos os ambientes purificados através das suas ervas. E assim nós vamos sentindo todos os ambientes mais limpos e preparados para o Evangelho desta noite. Nos conectamos a Ricardo e pedimos que deixe um ou mais de seus soldados guardando e protegendo o nosso lar contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a nossa casa, nosso lar, se forma uma cúpula de proteção. E vimos no alto um farol, para que a espiritualidade saiba que neste ambiente existe um Evangelho no lar. Nos conectamos a todas as fraternidades do espaço, aos nossos queridos apóstolos, primeiros cristãos, devotos do Cristo, dos seus ensinamentos, que possamos juntos deles compreender o que é a transformação, a dedicação em torno dos ensinamentos de Jesus. Com eles saudamos a nossa Mãe Maria de Nazaré. Ela nos envolve em seu manto de amor, carinho e nos guia até Jesus. E agradecemos ao Mestre pelos ensinamentos deixados, por todo o amor que nos conduz, que nos mantém forte, com fé, esperança. E somos gratos ao Pai pelo dom da vida, por termos saúde, por estarmos aqui neste momento, termos a nossa família, o nosso trabalho, se não temos o nosso trabalho, pelas oportunidades que nos dão, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora. Vamos então reforçar o nosso bate-papo dessa noite. Vamos falar então sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Semana passada nós demos uma pincelada já nesse capítulo. Quem não pôde acompanhar, assista ao vídeo da semana passada para poder ficar inteirado no assunto. Ainda dá tempo de você buscar aqui a sua aguinha fluidificada. Tô vendo um monte de gente bacana entrando aí. A Mari, a Ellen, o Lucas, Juju, Cristina. Sejam todos bem-vindos, gente. Tá bom, um beijão para todos vocês. Muito feliz de vê-los por cá. Então, hoje nós vamos falar sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas. Lembrando que a gente, além da leitura e do estudo, a gente usa esse livrinho aqui como parte do nosso estudo, é um roteiro sistematizado para justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos começar aqui lendo o item 6. Qual que é o objetivo exatamente desse capítulo, dessa parte deste capítulo, sendo mais específico? É a gente entender a finalidade que a gente tem para encarnar, né, no formato, do jeito que nós estamos,
no formato atual da Terra. Qual a finalidade que nós temos? Já pararam para pensar nisso? A gente tem que entender também, através desse capítulo, e esclarecer a destinação que a Terra tem e o porquê dessas misérias que a gente vive, as misérias humanas, todas as tristezas que nós vemos hoje na TV, na internet, em todos os locais onde a gente vê. E também como que a gente vai eliminar essas misérias. Então não é só simplesmente mostrar para que a gente entenda por que elas existem, mas também a receita do bolo. Pode ser que a receita não seja fácil, mas existe uma receita para que a gente entenda essas misérias e consiga viver melhor neste planeta. Então vamos à leitura dessa parte do item 6 primeiro. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Então, o Espírito da Verdade que coloca... o Espírito da Verdade não, perdão, Kardec coloca aqui como que nós somos espíritos miseráveis, resumindo assim, né? Coloca a espécie humana como uma espécie super inferior. E nós vamos entender isso. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia de conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma fração pequena dela, ou seja, existe muito mais espíritos humanoides fora do nosso planeta do que dentro dele. Aqui ele diz que é apenas uma pequena fração. Onde estariam então essa outra fração grande? Podemos conversar um pouco sobre isso também. Se você tem uma sugestão, tem uma ideia, pode já escrevendo. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então aqui ele já dá uma dica de que existem uma série de planetas no nosso universo e que esses seres da espécie humana habitam lá também. Lá onde no universo, né? Onde infinidade que é o universo. Ora, o que seriam a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Qual que seria então esse destino da Terra? Qual que seria a nossa natureza? Isso nós vamos entender um pouco. É bacana também essa questão de compreendermos, ou dessa comparação que é feita, de que a Terra é apenas um lugarejo dentro de um grande império. Se a gente for levar ao pé da letra os filmes de ficção, as histórias de ficção científica, justamente que falam sobre a pluralidade dos mundos. Então, se você pega filmes como Star Wars, Star Trek, essas histórias, elas todas mostram que o mundo é gigantesco, o universo é gigantesco, que não existem vários mundos e que em todos eles há um tipo de vida e que aqui é apenas uma pequena fração dela. Se a gente for fazer essa comparação, a gente consegue compreender essa leitura. Então, por que ainda são marcantes essas misérias que a gente tem? Porque nós ainda não aprendemos que nós todos somos irmanados nessa condição, né? Pelas leis morais que o Pai nos dá, e também pelas leis trazidas, a lei de amor trazida por Jesus. Ainda existe muito egoísmo, existe muito orgulho, existe muito desamor. Então essa miséria humana acontece por todos esses itens que eu acabei de citar. Nós nos esquecemos muito, olhamos muito para os nossos umbigos, esquecemos muito do sofrimento dos outros e acabamos deixando de lado, ou fechando o olho, ou tapando o sol com a peneira. A gente já falou bastante um pouco sobre caridade, né? O quanto que nós somos ou auxiliamos as pessoas ao nosso redor. Entra um pouco disso. Então, às vezes eu sou caridoso, ou às vezes vou mudar a palavra caridade, mas vou usar aqui o egoísmo. Às vezes eu sou menos egoísta na minha casa, eu sou mais egoísta no meu trabalho. Eu sou mais egoísta ou sou um egoísta intermediário com as pessoas que vêm pedir ajuda. Então, o quanto eu
sou acessível, o quanto eu me dou, o quanto eu compreendo que aqui ele deixa bem claro que nós todos estamos irmanados pela lei de Deus, pela lei de amor. Se a gente está irmanado por essa lei, irmanado por essas leis, nossa obrigação moral é auxiliá-los em seu progresso. E aí nós conseguimos progredir juntos. A situação material e moral da humanidade terrestre, ela é devida justamente a essa destinação que ela tem, a natureza de que nós habitamos, como ele diz no final do capítulo. Então, qual que é essa destinação? O processo de progresso. O progresso do planeta, o progresso moral de seus habitantes. Isso não significa que os habitantes dele, ou seja, nós, somos moralmente elevados. Isso não significa que nós somos seres de luz, ou que nós viraremos seres de luz aqui. Muito provavelmente, se nós virarmos seres de luz e estivermos aqui, nós estaremos para ajudar no progresso do planeta, assim como fez, ou como foi, Jesus. E não para passear, não para tirar férias. Por que Deus nos deu esse sofrimento? Por que nós fomos criados para ter esse tipo de sofrimento? O sofrimento é algo temporário, ele não é definitivo. O curioso é se pensar quantas encarnações nós já tivemos e nós já sofremos, é muito tempo de sofrimento, né? E ele decorre dessa nossa resistência à prática do bem. Então, quanto mais resistente eu sou em praticar o bem, mais eu vou sofrer. Quanto mais resistente eu sou a praticar o bem, e a gente está falando praticar o bem, mas é praticar o bem nos detalhes, né? Com aqueles que a gente tem desavença, praticar o bem conosco. Então, às vezes eu estou num processo de sofrimento, no meu trabalho, por exemplo, se eu estou num processo de sofrimento no meu trabalho e eu decido mudar de trabalho, tenho essa oportunidade e mudo de trabalho. Se eu continuo sofrendo do mesmo jeito, não adianta eu ficar mudando de trabalho, porque isso é um problema que às vezes é interno. Então, se eu não passar por um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, esse problema vai ser arrastado durante essa encarnação. Eu vou desencarnar com ele e vou ter que espiar ele de novo num outro momento. E por que eu continuo fazendo isso? Porque eu preciso disso para o meu aprimoramento moral. Eu preciso disso para a minha evolução. É extremamente necessário. Então, esse bem, esse fazer o bem. Então, a gente precisa, na Terra, né, como um desses planetas mais atrasados, nós todos temos em maior ou menor grau essa aversão a essas leis de Deus. Por isso que nós então temos esse sofrimento. Se a gente for olhar para o nosso próprio umbigo, nós, graças a Deus, como espíritas, e que conseguimos em algumas etapas do nosso eu entender onde o calo nos aperta, a gente consegue parar para pensar e falar, nossa, isso aqui está me boicotando. Eu não estou me desenvolvendo, eu não estou sendo alguém melhor por conta disso. Às vezes acontece esse momento. Às vezes, se a gente passa por uma situação que a gente nunca passou na vida, eu vou descobrir isso automaticamente, sozinho. E às vezes eu não vou ter essa percepção. Então, do dia para a noite eu ganho na loteria e fico rico. Se eu nunca passei por essa situação de riqueza, eu vou enfrentar uma série de desafios que antes eu não tinha, e que eu não tinha a mínima, e que eu não tenho a mínima ideia de como eu vou passar por esses desafios. E é aí que tá, quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais reforma íntima a gente pratica, mais a gente está preparado para conseguir superar esse tipo de desafio. Então, qual que é a finalidade então de estar na Terra? Se a Terra é uma escola de fraternidade, é um lugar onde a gente precisa aprender a amar o próximo e, através do amor, corrigir as nossas imperfeições, é aqui que nós temos que estar. Essa é a destinação da Terra que ele fala no final do capítulo. É um local de aprendizado, onde vai haver dor. Estar na Terra, hoje, no processo, na etapa em que a Terra está com essa evolução, faz parte do sofrimento. Nós vamos sofrer. A questão é como nós vamos passar pelos sofrimentos. Eu vou tentar superá-los ou eu vou fazer de conta que eles não existem? Ou eu vou ignorá-los? A Terra nos foi destinada a Deus, por Deus, né, para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual.
Essa é a nossa missão aqui dentro. Vamos para o item 7, que é a sequência desse capítulo. Deste subcapítulo, aliás. Se quiserem fazer comentários, a Camila já está escrevendo aqui do Sendo Livre Espiritismo. Adoro esse tema, Rafa. Parabéns pelo Evangelho. Obrigado, Camila, por estar aqui. Um beijão para você. Valéria apareceu por aqui, um monte de gente bacana. O pessoal do Acervo Espiritismo também. Acervo Espírita, perdão. Muita gente bacana chegando. E aí a segunda parte fala o seguinte: faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade, dando continuidade ao que a gente falou antes, né? Se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Ou seja, se nós compararmos a uma grande capital, nós estamos na parte mais simples, na parte mais pobre dessa cidade. Olha como é grande o negócio. No hospital, nós só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Então, realmente, quem está preso está a passeio, está tirando férias. Quem está no hospital está a passeio, está tirando férias. Não, está lá purgando alguma coisa. E nós, estando aqui na Terra, como um planeta, como um hospital, estamos também num processo de recuperação, né? Nós somos espíritos doentes, mas em vários graus, em vários níveis, de diversas formas, e cada um dentro da sua necessidade. Ora, da mesma maneira, numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para os mundos mais felizes, quando se acha curado das suas enfermidades morais. Legal é quando ele se acha curado das suas enfermidades morais. Então isso depende da nossa consciência, da nossa compreensão de que de fato nós estamos recuperados. Quando a gente consegue adquirir essa consciência. E como que a gente faz para a gente conseguir apressar a cura dessas enfermidades morais, desses nossos males? Combatendo os nossos defeitos. Voltando para aquela questão do autoconhecimento que já falamos antes. Então, incentivando as virtudes, buscando a nossa reforma íntima através do Evangelho de Jesus. A dor é uma parte do processo, é uma condição da alegria e o preço da virtude. A virtude é o bem mais precioso que há no universo. Quantas vezes nós somos virtuosos? Nós estamos destinados a reencarnar na Terra indefinidamente? Será que nós estamos? Não. Do mesmo modo que do hospital, como disse no Evangelho, os curados saem. Nós temos que entender que a Terra é um local onde nós estamos para nos melhorarmos. Nós estamos em um processo de evolução. O planeta também está num processo de evolução. Só que pensa assim, olha, vamos pensar que só Jesus veio há 2000 anos para cá. Quantas encarnações, por exemplo, eu, Rafael, tive durante esses 2000 anos? Se foram muitos, eu nem imagino como eu era antes. Então, se eu tive muitas encarnações durante esses 2000 anos, eu tive muitas aulas, muitos momentos de aprendizado para chegar até o momento onde eu estou agora. Aliás, todos nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor encarnação. Se nas próximas encarnações eu tiver um desenvolvimento muito mais rápido, um aprimoramento espiritual muito mais rápido que o da Terra, que vai entrar num processo ainda de planeta de regeneração, com certeza eu posso estar habitando em outros mundos. Então a gente vê muita, assim, eu não sei se vocês também veem,
Mas na internet a gente vê muita coisa escrevendo assim, eu não quero mais encarnar nesse planeta. Se Deus quiser, essa vai ser a minha última encarnação nesse planeta. Espíritas escrevendo isso, tá? Já vi muita postagem de gente escrevendo isso, eu não sei se vocês já viram muita gente falando isso também. É um ledo engano, né? Nós vamos voltar, nós somos espíritos imperfeitos. E só de escrever esse tipo de coisa, eu já estou reconhecendo a minha falta de humildade aí, a minha arrogância, porque eu estou me achando muito melhor do que as pessoas que estão aqui. Eu estou me achando muito melhor do que os espíritos que estão sofrendo de diferentes formas da minha. Então, olha que falta de humildade ter esse tipo de pensamento. É interessante a gente ter esse tipo de reflexão, porque a gente vê muitas pessoas falando isso. Se Deus quiser, essa é a última vez que eu vou encarnar aqui. Então, sinto te dizer, né? A verdade dói, mas tem que ser dita. Nós ainda passaremos por esse planeta por mais algumas vezes. Não sei quantas, mas nós vamos precisar passar por algumas vezes. E aí, porque é importante lembrar também, né, que esse não é o único habitado. Então nós precisamos focar nessa questão de irmos para mais além. A felicidade existe. E como conquistá-la? Eu estava ouvindo hoje um podcast, não sei quem tem o hábito de ouvir podcasts, estava ouvindo o podcast do Spiritcast. É uma galera do interior de São Paulo que faz. 4 jovens mais jovens do que eu. E é um bate-papo bem legal, eles têm umas conversas bem lúcidas, bem pé no chão. E eles estavam, o episódio que eu ouvi, foi justamente esse, sobre a felicidade. Aliás, eu ouvi no Spotify, mas vocês conseguem acompanhar pelo YouTube também, quem quiser. E eles estavam discutindo justamente sobre a felicidade. É um dos episódios mais legais que eles conversam sobre um determinado tema. Eu gostei bastante desse bate-papo, porque eles não entram na ilusão, né, de que nós buscaremos, do alcance dessa felicidade. Essa felicidade existe, né? Mas nesse planeta, como é que a gente faz para ser feliz? Com esses sofrimentos e com essa dor parcialmente necessária. Então a gente tem que entender que a felicidade está nos momentos que nós nos fazemos felizes. São momentos. É impossível nós estarmos felizes constantemente. Por isso que é comentado aqui no livro que se a felicidade existe, como conquistá-la? Sim, ela existe. Mas a gente tem que entender que nós não estaremos sempre felizes. A felicidade aqui, ele comenta o seguinte: nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer as nossas próprias imperfeições. Então, quando nós temos grandes conquistas, nós temos momentos de felicidades. E as conquistas, elas podem ser pequenas, elas podem ser grandes. Pode ser desde ajudar alguém com alguma coisa que a gente fala assim, nossa, mas eu não fiz nada de demais. Eu simplesmente fiz algo muito simples, que para mim foi muito simples, mas para aquela pessoa que recebeu era algo grandioso. E quando você vê a gratidão, o sorriso, a felicidade daquela pessoa externada, você sente esse momento de felicidade também. Assim como quando nós somos ajudados. Quando nós recebemos esse suporte, a gratidão é um reflexo muito grande disso. Quanto mais gratos nós somos, mais momentos de felicidade nós temos, porque nós vamos conquistando as pessoas com essa gratidão e elas vão percebendo o quanto nós sentimos gratos por elas. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Vamos pensar então assim, se alguém está doente, a gente sabe o sofrimento que é ter uma dor, independente de qual seja ela. Agora, como que eu vou superar essa dor? Me inferiorizando, me diminuindo, ou acreditando que existe uma esperança, acreditando numa fé raciocinada e não numa fé cega, de que existe uma espiritualidade que me dá um suporte, e eu vou me sentir mais forte, mais preparado, e no momento de cura eu vou me sentir muito mais feliz. E quando eu estou sofrimento, quando eu estou doente, eu vejo as pequenas coisas e acabo dando mais valor para elas. As pessoas são mais rabugentas,
mais introspectivas, elas têm mais dificuldade disso. Então elas acabam sofrendo mais ou sofrendo por um maior tempo, né? A gente tem que, vamos voltar para aquele processo de reforma íntima e tudo mais. A gente tem que detectar isso, detectar como nós somos e como nós respondemos. Boa noite aí pro espiritista nerd, André. Grande abração, André. Para a gente finalizar, eu vou trazer algumas informações trazidas no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo chamado Progressão dos Espíritos e não Progressão dos Mundos, e ele fala algumas coisas interessantes dentro desse estudo. A pergunta 114 diz o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? O Espírito de Verdade diz: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Foi exatamente o que a gente falou hoje. Dos espíritos terão sido criados bons e outros maus? É a pergunta seguinte. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é até um chavão dentro do espiritismo. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que se encontram a pura eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem esse conhecimento. Então, essas provas e sofrimentos, né, fazem parte desse processo. E aceitam submissos essas provas. Nós aceitamos submissos essas provas ou nós nos revoltamos? Como que a gente recebe esses reveses da vida? Desde os mais pequenos, desde os mais complexos. E dos pequenos, eu digo, a gente recebeu uma tarefa no trabalho, meu chefe me deu uma missão para cumprir, eu preguiçosamente ia falar: isso não dá para fazer. Se ele nos deu, ele sabe que é possível fazer, mas a gente às vezes fala isso, né? Ou alguém pede para a gente fazer alguma coisa na casa espírita: você pode fazer um favor? Na casa espírita a gente às vezes concorda mais com as coisas, né? Talvez não seja um bom exemplo, mas fora da casa espírita a gente tem mais dificuldade de receber esse tipo de submissão. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo a cada mundo? Pergunta 185. Não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começam com o vosso, por um estado inferior. Então, lembrando, a Terra está no limbo. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Gente, isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? Isso não vai acontecer com estalar de dedos, não vai acontecer com a data limite, não vai acontecer com a vinda dos ETs. Isso é um processo. Vai acontecer essa regeneração, essa mudança de patamar da Terra, e não é a pandemia que chegando aqui vai eliminar todas as pessoas ruins do mundo. Não é assim que funciona. Isso está completamente fora da justiça de Deus. Teve gente que pensou assim: a pandemia vai limpar, vai expurgar, porque nós estamos... Eu estou falando de espírita, tá, gente? Vai limpar a Terra, porque agora nós vamos entrar no momento onde nós vamos ser regeneração. E não é assim. Não é assim que se limpa. Não adianta você tirar as coisas ruins, sendo que todos nós temos as nossas coisas ruins. Então nós precisamos tirar de nós essas coisas ruins antes da Terra ser purificada. Marília escreveu aqui: sofremos também porque percebemos que não controlamos tudo. Isso é verdade. Quando a gente vê, ainda mais uma situação de pandemia como essa, que a gente não é um grão de areia na praia, né? Que nós não conseguimos ter o controle, nós não conseguimos consertar tudo, nós não conseguimos arrumar. A vacina não existe ainda, uma vacina onde todos possam ser curados. Então a gente acaba sofrendo um pouco dessa ansiedade, dessas doenças mais contemporâneas, porque a gente não consegue
tudo, né? A gente tem que entender que nós temos as nossas limitações. Como nós vamos superar as limitações que nós temos é uma grande pergunta e que cabe a cada um de nós. Questão 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui uma regra uniforme? Ou seja, ele questiona, né, justamente essa lei natural não ser igual para todos. Essas diferentes posições são da natureza das coisas, e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. E Kardec acaba explicando: as condições de existência dos homens mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhes resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Então, cada um dentro das nossas necessidades, estamos aqui passando pelo que a gente tem que passar. Uns mais ricos, outros mais pobres, uns mais bonitos, outros mais feios, outros fazendo um monte de coisa e outros não fazendo nada. Estamos aqui por esse motivo. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. E pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Nós conseguimos voltar a ser inferiores em espírito? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao seu estado de infância. Desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar é a sua primitiva condição, fora negar a lei do progresso. Então, interessante, aqui deixa bem claro que a lei, o Espiritismo está de acordo com as leis de Deus. Uma das leis de Deus é a lei do progresso, ou seja, somos crentes dessa evolução, desse progresso do ser, somos todos crentes que existirá uma melhora para todos nós. Então, quando o Espiritismo fala, o Espiritismo progressista, é nesse aspecto que a gente está falando. E aí, eu tenho um outro material de um livro do Chico, que eu vou confirmar agora para vocês, que é interessante a gente ler sobre pela questão política mesmo, a gente entender essa questão sociológica. No livro Consolador, ditado por Emmanuel, tem um capítulo, que é o capítulo 1 da primeira parte, que fala sobre sociologia. Eu vou encerrar nosso evangelho com essa leitura. Nessa pergunta, nessa questão, fala o seguinte: pode-se admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Então nós pregamos muitas vezes que nós precisamos todos ser iguais, né? Diversas filosofias políticas, sociais, pregam que nós devemos todos ser iguais, porque nós somos todos iguais. E dentro do Espiritismo, nós entendemos algumas coisas assim. Então, nós pensamos assim, todos nós somos espíritos simples e ignorantes, então, pelas adversidades que a vida nos oferece, uns têm mais, outros têm menos. Então, se todos somos iguais, todos têm o merecimento de ter as mesmas coisas e de ter as mesmas oportunidades, vamos dizer assim. E aí a gente entra nesse dilema aqui. Olha o que ele fala, é bem interessante. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. Por quê? A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Então nós podemos criar várias oportunidades, criar os motivos para que essa sociedade seja igual dentro da nossa visão de justiça, só que isso raramente ou dificilmente vai acontecer, justamente porque cada um de nós somos espíritos peculiares com as nossas necessidades. E nós vamos precisar passar pelas dores, pelas diversas dores que existem. Então, por mais que se tente essa uniformização, porque a gente
E normalmente isso acontece porque a gente tem um olhar mais empático, né? Então quando a gente vê o outro sofrer, a gente pensa assim, não, isso não pode acontecer com ele. Vamos tentar fazer com que isso seja, que a dor seja menor para ele. Nós podemos fazer isso sim, mas nós não vamos conseguir fazer com que seja tudo igual. Nessa questão existe uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Então não adianta, é uma oportunidade que Deus nos está dando, a gente tiraria a justiça de Deus se a gente colocasse todos no mesmo patamar. Esses direitos são os da conquista, da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis que cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, construindo essa situação nas lutas planetárias. Ou seja, não é só aqui não, viu? Perdi aqui o ponto. Nas lutas planetárias, uma grandiosa progressiva em matéria de raciocínios e sentimento, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Então, nós podemos amortizar, minimizar a dor e sofrimento do outro? Podemos. A gente pode, por diversas ações, ajudar, mas nós não podemos tirar aquela oportunidade que aquela criatura tem de sofrer para o seu próprio crescimento, da sua compreensão. Agora a gente tem um momento, eu fiz uns posts hoje do pessoal do Amapá que está passando por um perrengue grande ali de não ter energia, né, nos últimos dias. Então a gente pode amortizar isso. Como a gente pode amortizar? Ajudando com o que for necessário. Mas eles lá dentro dessa situação, eles estão vivendo uma realidade que, se já não bastasse a pandemia, se já não bastasse esse momento que nosso planeta vive, eles têm uma peculiaridade lá. E a gente está falando do Amapá, mas quantas pessoas nesse momento, junto com a pandemia, não estão passando fome na África? Né? Quantas pessoas estão sofrendo intolerância religiosa no Oriente Médio? Né? Então, assim, se a gente for pensar de uma forma muito global, a gente não vai conseguir suprir todas as dores do mundo. Né? A gente não vai conseguir fazer com que o mundo seja um lugar feliz para todos. Até porque não é o objetivo desse planeta. O objetivo é nós passarmos por esses processos mesmos para nossa evolução. Vou ler aqui, o Laurindo comentou, Rafa, além do estudo do Evangelho, você poderia também estar fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Olha, o Livro dos Espíritos é bem grandinho, hein? A gente pode fazer isso sim. Não vou conseguir fazer nesse momento junto, né, do livro do Evangelho. Quem sabe a hora que terminar o Evangelho a gente começa o Livro dos Espíritos ou uma outra obra básica, mas é bastante interessante, é importante a gente também... O Livro dos Espíritos ele precisa ser muito bem mastigado, né? Não é lendo capítulos, né? As perguntas elas são muito entrelaçadas entre capítulos, então vale a gente ter um trabalho bem maior para esse estudo, quem sabe. E é isso, gente. Bem, se vocês quiserem escrever alguma coisa, ainda dá tempo, dá uns minutinhos finais aí. Dá tempo de você buscar a sua aguinha fluidificada para a gente fazer as nossas vibrações. Claro, nós vamos fazer vibrações também nesse momento para o pessoal lá no Amapá. Lembrando que na semana que vem a gente vai finalizar o estudo desse capítulo, que eu quebrei ele gigantescamente. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então falamos sobre o estado da alma na erraticidade, né, entre encarnações na semana passada. Hoje sobre o destino da Terra e as misérias humanas, e semana que vem eu vou falar sobre essa pluralidade dos mundos, as diversas categorias dos mundos habitados, quais são esses mundos, quais são as características deles. Só uma observação, essa parte do estudo, para quem tiver esse livro aqui, né, do roteiro sistematizado, essa parte do estudo não está aqui, então ele pula essa parte, eu vou fazer ele à parte por conta própria, tá bom? E aí vocês estão mais uma vez super convidados a estarem conosco, comigo, com todo mundo aí que está nesse Brasilzão acompanhando
esse evangelho, lembrando que ele estará no YouTube também daqui a algumas horinhas. Ok, pessoal? Acho que eu baixei demais o som. Deixa eu voltar aqui. Baixei demais. E é isso, deu para entender bastante, né, hoje, a necessidade que nós temos de estar aqui na Terra, de estar nesse planeta, a necessidade que nós temos de passar por todos esses perrengues que a gente tem passado. O importante é a gente compreender essa necessidade, né? A gente entender que a Terra é essa escola de fraternidade, essa escola com essa finalidade de nos reparar em espírito, de evoluir, que aqui só tem gente endividada com a providência divina. Aqui está todo mundo em débito, não tem privilégio para ninguém. Então a gente tem que entender quais são os meios que a gente precisa para nos corrigir. Infelizmente é através do sofrimento. E se a gente não sofre, a gente tem que dar graças a Deus e tentar ajudar aqueles que passam por momentos mais desagradáveis dentro dessas misérias humanas. Tá certo? Beijão pra Marina. Obrigado, Rafinha. Samuca, uma excelente semana para todos. É isso aí, gente. Tenhamos uma semana abençoada. Da Matilde. Valéria mandou aqui mãozinhas abençoadas. E é isso, gente. Vamos então fazer as nossas vibrações, o nosso encerramento. E semana que vem tem mais. Então, mais uma vez, peço para que vocês se sentem confortavelmente na cadeira, no sofá, onde quer que vocês estejam, na cama. Posição mais confortável, te faça ficar concentrado. E assim eu convido vocês para centralizarem essa energia que vamos emanar nesse momento. Essa energia de amor, essa energia do bem, que emana dos nossos corpos, da palma das nossas mãos, e é absorvido pela espiritualidade maior. E assim nós vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que sofrem, por guerras, passam por fome, pelas diversas formas de miséria. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, por Brasília, por todos os dirigentes dessa nação. Vibremos pelas pessoas que sofrem nas ruas, nos leitos dos hospitais, nos leitos de suas casas, pelos encarcerados, pelos doentes de Covid, por aqueles que estão nos plantões dos hospitais. Vibremos pelo povo do Amapá. Vibremos pelas pessoas que estão nas nossas casas nesse momento. Por aqueles que não puderam estar conosco hoje. E pedimos permissão para que a espiritualidade ofereça um pouco dessa vibração por nós mesmos. Que a nossa energia possa ser restabelecida ao longo dessa semana, as nossas baterias sejam recarregadas. Solicitamos ainda que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para cada um de nós.
e ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim agradecemos ao Pai mais uma vez, pela bênção da vida, pelos aprendizados da noite. Pedimos que ao nosso redor possa ser fortalecida uma cúpula, protegendo-nos contra toda e qualquer negatividade ao longo dessa semana. Que possamos estar amparados sob a sua vontade. Que assim seja. Mais uma vez, espero que todos estejam bem. Vamos então encerrando o Evangelho desta noite, nosso estudo. Semana que vem tem mais. Convidem aí seus amigos, aquelas pessoas que às vezes estão precisando nesse momento. Passem o link, passem o contato do perfil. Né? É muito fácil de se assistir essas lives. É só digitar o perfil, no caso Terceira Revelação, instagram.com/Terceira Revelação/live. Que a pessoa digitando isso, e pode ser no navegador também, não necessariamente no Instagram, ela automaticamente vai conseguir assistir essa live que está acontecendo se ela já tiver iniciada. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo. Gratidão ao Edu, do Estudo Espírita, que também está presente. Possamos ter uma noite abençoada, tenham bons sonhos e que possamos ter uma semana maravilhosa. Beijo no coração de todos e até mais.